As histórias para crianças devem ser escritas com palavras muito simples, porque as crianças, sendo pequenas, sabem poucas palavras e não gostam de usá-las complicadas. Quem me dera saber escrever essas histórias, mas nunca fui capaz de aprender, e tenho pena. Além de ser preciso saber escolher as palavras, faz falta um certo jeito de contar de uma maneira muito certa e muito explicável. Uma paciência muito grande e a mim falta-me pelo menos a paciência do que peço desculpa. Se eu tive aquelas qualidades todas, poderia contar com pormenores uma linda história que um dia inventei, mas que, assim como a vão ler, é apenas o resumo de uma história que em 2 palavras diz. Que me seja desculpada a vaidade de que eu até sei pensar que a minha história seria a mais linda de todas as que escreveram desde o tempo dos contos de fadas e princesas encantadas. Há quanto tempo isso vai? Na história que eu quis escrever, mas não escrevi, havia uma aldeia. Agora vão começar a aparecer algumas palavras difíceis, mas quem não souber deve ir ao dicionário ou perguntar ao professor. Não se temam, porém aqueles que fora das cidades não concebem histórias nem sequer infantis, o meu herói menino tem as suas aventuras aprazadas fora da sossegada terra onde vivem os pais. Suponho que uma irmã, talvez o resto de avós e uma parentela misturada de que não há notícia. Logo na primeira página sai o vidro pelos furos do quintal, de árvore em árvore, como fica o gato, desce ao rio e depois por ele abaixo, aquela vagarosa brincadeira que o tempo alto, largo e profundo de infância a todos nós permitiu. Em certa da altura, chegou ao limite das terras, até onde se aventurou sozinho. Dali para diante começava o planeta Marte, feito literário de que ele não tem responsabilidade, mas com que a liberdade do autor acha poder hoje aconchegará a frase dali para diante para o nosso menino será só uma pergunta sem literatura. Vou ou não vou? E fui. O rio fazia um desvio grande, afastava-se e do rio ele estava já um pouco farto, tanto que podia ver que nascerá. Resolveu cortar a direito pelos campos entre extensos olivais, ladeando misteriosas, sabes, cobertas de castanhas brancas e outras vezes mantendo por bosques de alto freixo, onde havia clareiras macias sem rastro de gente ou bichos e ao redor um silêncio que doía e também um calor vegetal, um cheiro de caule de fresco como uma aveia branca e verde. O que feliz ia o menino, andou, foram revirando as flores, árvores, e agora havia uma charneca rasa de mato ralo e seco, e no meio dela uma inóspita colina redonda como uma tigela
voltada. Deu-se o menino ao trabalho de subir a encosta e quando chegou lá acima, que viu ele? Nem a sorte, nem a morte, nem as tábuas do destino, era só uma flor. Mas tão caída, tão murcha, que o menino se aconchegou de cansado sim, e como este menino era especial da história, achou que tinha de salvar a flor. Mas que dava ali no alto nem tinha. Cá por baixo, só no rio, e a flor estava. Não importa. Desce o milho a montanha, atravessa o mundo todo, chega ao grande jardim do convácuo das mãos no colhe quanto de água lá cabia. Volta ao mundo a atravessar pela vertente, se arrasta, vês gotas que lá chegaram, bebeu a flor sedenta, visita vez cá e lá, 100.000 viagens à lua, e sangue dos pés descalços, mas a flor apedada já dava cheio do ar, e como se fosse um carvalho, deitava sobre o chão. O menino adormeceu debaixo da flor. Passaram as horas e os pais, como é costume nestes casos, começaram a afligir-se, se muito. Saiu toda a família e mais vizinhos à busca do menino perdido e não o acharam. Correram, tudo já era em lágrimas tantas e era quase sol quando levantaram os olhos e viram ao longe uma flor enorme que ninguém se lembrava que estivesse ali. Foram todos de carreira, subiram a colina e deram com o menino adormecido. Sobre ele, resguardando do fresco da tarde, estava uma grande pétala perfumada com todas as cores do arco-íris. Este menino foi levado para casa, rodeado de todo o respeito, como obra de milagre. Quando depois passava pelas ruas, as pessoas diziam que ele saíra da aldeia para ir fazer uma coisa que era muito maior do que o seu tamanho e do que todos os tamanhos. Esta é a moral da história. Este era o conto que eu queria contar. Tenho muita pena de não saber escrever histórias para crianças, mas ao menos ficarão sabendo como a história seria e poderão contá-la de outra maneira, com palavras mais simples do que as minhas, e talvez mais tarde venham a saber escrever histórias para crianças. Quem sabe se um dia virei a ler outra vez esta história escrita por ti, que me lês, mas muito mais dita.